Bem, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é esclarecer aqui uma questão que tem se tornado aqui um assunto polêmico entre os candidatos para a prova de oficiais SMV da Marinha e, ao mesmo tempo, orientar os candidatos à prova de praças. O conteúdo de português é exatamente o mesmo. Isso aqui também serve para mostrar os novos rumos que a Marinha está adotando no que tange à prova de língua portuguesa, pessoal. A questão que eu quero falar aqui com vocês é sobre a questão do tempo dos ponteiros, uma questão que trazia entre as opções tempo cronológico, tá ok? Então vamos aqui olhar essa questão. Pessoal, tempo dos ponteiros, todos que fizeram a prova, tá, já conhecem o texto. Aqueles que são candidatos à prova de praças, que ainda não leram o texto, deem uma paradinha aqui no texto e leiam um texto, tá? Eu vou apenas chamar atenção para o último verso. A menina conhece o tempo dos ponteiros. Então, pessoal, foi dado o texto e uma das questões que versava a respeito desse texto era a menina conhece o tempo dos ponteiros, o 13º verso, o trecho destacado faz referência a um tempo. Observem bem o comando da questão, pessoal. O comando da questão, ele diz o quê? A respeito do trecho destacado. Entre as opções, nós tínhamos aqui tempo psicológico, ilusório, fatídico, subjetivo e cronológico. Bem, pessoal, eu não vou responder essa questão agora com vocês. O gabarito ficou sendo divulgado pela Marinha, foi a letra E, tempo cronológico. O que eu quero chamar a atenção daqueles que fizeram a prova, pois isso é importante porque pode ser que vocês se deparem com uma questão dessa futuramente. Espero que todos consigam aprovação, mas caso não consigam, com certeza farão ano que vem também. E os candidatos à prova de praças, que o conteúdo é o mesmo, é importante que vocês tenham em mente o seguinte: o que a Marinha buscou aqui foi um conhecimento dos candidatos com relação aos elementos de uma narrativa. Os elementos de uma narrativa, pessoal, são o seguinte: o enredo. O enredo é o quê? É o conjunto de ações que se desenvolve no texto. O espaço. O que é o espaço? É justamente em que local aquilo acontece. Narrador. O narrador é aquele que conta a história. O narrador ele pode ser personagem, se ele faz parte da história. Observador, se ele não faz parte da história. E alguns autores ainda colocam o narrador onisciente, que é aquele que, mesmo não fazendo parte da história, ele consegue observar nos personagens o quê? O que se passa na mente dos personagens. O que é o personagem, que é um outro elemento da narrativa? Personagem são aquelas figuras que participam efetivamente daquela história. Então nós teremos aí 3 tipos de personagens. O protagonista, que é o personagem principal, em torno do qual a história se desenvolve. O antagonista, que é o personagem que se contrapõe ao protagonista, criando dificuldades para esse. E também nós temos personagens secundários ou coadjuvantes, que estão ali fazendo parte daquele enredo, mas eles não são nem protagonistas nem antagonistas. Aqui eu repeti aqui personagens, pessoal, desconsiderem aqui essa repetição, tá ok? E nós temos como outro elemento o tempo. O tempo, pessoal, ele pode ser um tempo cronológico ou psicológico.
Os elementos de uma narrativa, entre os elementos nós temos o tempo. O que é o tempo? É a relação daquela narração com o tempo decorrido. Se esse tempo decorrido é aquele tempo decorrido igual para todo mundo, para quem lê, para os personagens, ou se é um tempo que não é igual para todo mundo. Se o personagem mostra que aquele tempo para ele demorou muito mais que um tempo para uma pessoa que está lendo o texto. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tempo cronológico. Se eu falei para vocês, se eu falo para vocês que eu demorei aqui 10 minutos para gravar essa aula, eu estou dizendo 10 minutos e vocês entenderam 10 minutos. Isso é o tempo cronológico. Agora, se eu falo que para gravar essa aula eu demorei uma infinidade, o que eu estou querendo dizer aí? E vocês estão vendo que eu demorei apenas 10 minutos, eu estou dizendo que esse tempo para mim demorou muito mais. Então eu estaria usando um tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo que pode ser mensurado exatamente por todos ali, personagem, quem está lendo o texto. Já o tempo psicológico, ele é diferente, é aquele tempo que está na cabeça ali do personagem. Então, tempo, pessoal, só pode ser cronológico ou psicológico. Observem que a questão aqui colocou ilusório, fatídico e subjetivo. Isso aqui é uma pegadinha, pessoal. Não existe na narrativa tempo ilusório, fatídico e subjetivo. O tempo só pode ser cronológico ou psicológico. Agora, é claro que para eu falar-lhes isso, eu tenho que estar embasado o quê? Na literatura, nos autores que falam sobre literatura. Eu não posso tirar isso da minha cabeça. Tal qual uma pessoa não pode tirar da cabeça também que exista um tempo ilusório, um tempo fatídico, um tempo subjetivo. Os tempos da narrativa são apenas psicológico e cronológico. Então as respostas só poderiam ser letra A e letra E. E por que letra E, pessoal? A menina conhece o tempo dos ponteiros. O trecho destacado faz referência a um tempo cronológico. O tempo dos ponteiros é o tempo dos ponteiros de um relógio. Esse tempo é igual para todo mundo. Logo, tempo cronológico, pessoal. E aqui, para que vocês possam verificar isso, eu trouxe aqui vocês parem o vídeo, aqui está uma bibliografia que eu achei facilmente aqui na internet, tá? Do William Roberto Cereja, tratando sobre os tempos aqui, cronológico e psicológico. Quem ainda tiver dúvida, pessoal, entrem no Google e digitem apenas o seguinte: tempos de uma narrativa. Vocês verão que o tempo só pode ser cronológico ou psicológico. Não existe outro tipo de tempo, tempo fatídico e outros mais que a Marinha usou aí como uma pegadinha para os candidatos na prova. Aproveito aqui para falar para as praças que farão a prova em março, que eu continuo disponibilizando aqui via WhatsApp o material para a prova, o material constante da bibliografia, já separado por artigos, o que realmente vai cair na prova, pelo WhatsApp 249-8109-1289. Basta passar uma mensagem dizendo: vou fazer a prova de praças, que eu disponibilizarei esse material já separado, exatamente o que o candidato precisa estudar, já que os candidatos estão tendo muitas dúvidas a respeito disso. E também vou disponibilizar inúmeras aulas ali no meu canal do YouTube,
Tá ok, pessoal? Para todo mundo que vai fazer a prova de praças. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.